que são desafios que tem, principalmente para quem começa? O que é que você enfrentou nessa época? Com certeza que foi dificuldade, foi desafios, o que mais pegou na época? Porque você faz um investimento, não é um investimento muito alto, você iniciar a trabalhar com o equipamento, mas acaba que você tem um investimento para você começar a trabalhar, né? E outra coisa, acho que o maior desafio é as pessoas acreditar no seu trabalho. Porque quando você começa a instalar os equipamentos, você precisa de ter uma base daquilo que você tem como trabalho. Hoje, depois de quase 7 anos no mercado, eu já tenho muita referência de outras pessoas. Então, quer dizer, sempre alguém fala a respeito, não, o Carlos instalou aqui na minha casa, já tem 2 anos, tem 3 anos, ou tem 4, tem 5 anos, olha, funciona, beleza. Então, assim, fica fácil hoje você trabalhar no mercado. Então, a referência daquilo que você já fez, ela é importante para você ir em frente. E quando a gente começa, isso é uma dificuldade muito grande. Você não tem base de ninguém ainda, né? Então, assim, esse é um desafio grande quando você começa no trabalho. Então, esse conhecimento é importante você adquirir, que alguém vai falar a respeito dele, que você fez o trabalho, que gostou do seu trabalho, e aí você consegue ir em frente. Esse primeiro cliente que eu instalei um equipamento lá, foi um braço solar de 45 ou 46 tubos, hein? É 45, não era? Na época tinha 45, É né? 45. Tinha 45 e 48 tubos, né? Que a gente tinha, né, nessa época lá. Mas, enfim. Era um de 45 tubos que eu instalei para ele, um equipamento, e eu achei interessante porque ele, assim, embora ele me conhecesse já há muitos anos que ele me conhecia, conheci meu pai, conhecia toda a minha família, mas eu achei interessante porque ele já tinha ouvido falar do equipamento que era bom. E quando ele me procurou para comprar, e ele que me procurou, porque ele ficou sabendo que eu estava mexendo com o sistema, já estava andando em andamento, né? Ele foi o primeiro cliente meu. Atendi ele ficou muito satisfeito com o equipamento. Esse cliente eu achei interessante porque ele me vende equipamento até hoje. Até hoje ele fala com outras pessoas, fala a respeito de mim. Ele não fala da Solhack, ele fala do Carlos Alves, né? É a minha pessoa física. E ele fala com as pessoas e até hoje ainda vende equipamento por causa dele. Ele foi o primeiro cliente. Em 7 anos que eu trabalho, as pessoas sempre que me procuram se referem a ele. Ele já deve ter me rendido em torno aí de uns 70 a 80 equipamentos, para você ter noção. 70, 80 70 a equipamentos? 80 equipamentos, sim. Cara, O meio que a gente conhece aqui, do meu conhecimento social aqui, é bem grande em Itabira, né? Eu não é só aqui, nós temos pessoas na região de Belo Horizonte, Nova Lima, Ribeirão das Neves, e todos esses lugares eu tenho equipamento que eu já coloquei, mas a referência que ele deu dessas pessoas a meu respeito foi muito grande. Então, só ele já me rendeu essa grande quantidade de equipamento. E normalmente as pessoas que me procuram falam, essa pessoa me disse isso aqui sobre o equipamento, por isso estou aqui te procurando para comprar. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é o seguinte, atender o cliente sempre no que ele precisa, o mais rápido possível que ele me ligou. Me aconteceu um problema aqui, aí eu vou lá ver o que é o problema. Muitas vezes não é o equipamento que aconteceu. Ontem eu atendi 2 clientes ontem, que ele falou assim, Carlos, meu equipamento não está funcionando. Aí eu cheguei lá, não era nada disso. Estava faltando água na rua, a água da caixa tinha acabado. Então, assim, são coisas que você tem que atender o mais rápido o cliente. Então, procura atender o mais rápido o cliente. Quando você faz isso, se atender o cliente em tempo hábil, em certas situações que às vezes ele questionou, aí você vai lá e olha e fala, não é isso que você está pensando, é outra situação. Ou então, se for algum problema no equipamento, você resolver, isso aí o cliente gosta muito, porque ele não quer ficar sem o equipamento. Então, assim, uma das coisas que eu gosto muito de fazer, procuro fazer, é atender o cliente, mesmo que a questão que ele levantou não tem nada a ver com aquilo do meu trabalho com ele, né? Então, é muito importante isso. Eu me lembro que esse senhor me levantou uma questão na época que eu vendi por equipamento, porque assim que eu instalei o equipamento para ele, ele começou a ter problema com choque elétrico. E eu achei interessante que ele me ligou. Quando ele me ligou, eu falei para ele assim, olha, eu não mexi na parte elétrica sua aí. O equipamento não está ligado. Não, mas é o equipamento que fez isso. Eu falei, então, estou indo aí. Aí, no mesmo dia, fui lá, olhei, falei que não tem nada a ver com parte elétrica, né? Ele falou, não, mas tá errado. Eu falei, tá bom. Aí liguei para um amigo meu que é eletricista,
chamei ele lá para fazer a inspeção para mim. Aí ele pegou, olhou e falou que ele identificou, olha, o seu chuveiro está com problema. Então tá bom, então vamos ver o seu chuveiro. Foi lá na mesma hora, compramos o chuveiro, colocou para ele lá, aí acabou o choque. Falou, tá vendo? É o chuveiro que está com problema. Aí ele falou, ó, obrigado, tá? Quer dizer, no mesmo dia eu resolvi o problema dele. Um problema simples, mas assim, se você deixar isso porque você tem certeza que não é o equipamento que causou o problema, aí o cliente fica insatisfeito com você e às vezes o problema não é o seu trabalho e nem é o equipamento que você vendeu para ele. Então, assim, esse atendimento dessa forma, isso faz o cliente sentir bem com você e acaba que ele se torna seu amigo. Então, quando ele vai indicar alguém, fala, ó, faz com ele, né? Então, é interessante isso. Eu não divulgo, porque se eu divulgar em rádio, ou se eu pagar, eu nunca paguei nenhuma forma de divulgação. Porque se eu fosse fazer essa divulgação, eu não daria conta de atender os clientes. Então, a minha divulgação é só mesmo boca a boca. E mesmo assim, ainda tem que formar uma fila de espera, às vezes, para o cliente me esperar para atender. E eles me aguardam o atendimento. Acho interessante isso. Às vezes o cliente fala, eu não posso te atender nessas próximas 2 semanas, 3 semanas. Ô, cara, eu estou precisando agora. Eu falei, pois é, mas eu só posso te atender daqui a 3 semanas. Não, te espero. Pode ficar tranquilo. Então, assim, e eu procuro atender o cliente nessa época que eu marquei com ele. Então, isso aí é importante e eu consigo. Mas a única divulgação que eu fiz no princípio é que tem uma feira em Itabira. Essa feira em Itabira, eu levava, inclusive na época, era um aquecedor braçolar, que colocava na traseira da caminhonete e levava para a feira. Só que eu fiquei nessa feira lá 3 semanas, 3 sábados seguidos e não pude ficar mais. Parei de ir. Porque se eu fosse continuar indo lá todo sábado, eu ia ter cliente para atender um mês. Então, era assim que acontecia. Eu ia no sábado, aí adquiria cliente por um mês. Então, eu tinha que parar de ir. Então, foi o que eu fiz. Eu parei de ir na feira. E não voltei mais na feira por causa disso. Porque eu ia para lá e conseguir uma quantidade de cliente muito grande e que eu tinha que ter prazo para poder entregar os equipamentos, né? E fazer o serviço. Então, assim, a única divulgação que eu fiz foi nessa época. De um ano para cá, é que eu montei uma loja fora da onde eu moro. A empresa eu montei na minha própria residência. Ela é um pouco afastada de movimento. Então, só atendo a partir daqui. Eu atendia só no telefone e não é um telefone que eu divulguei. É o telefone que os próprios clientes passam para o outro. Como você falou, boca a boca, né? Uhum. Hoje eu coloquei uma loja, já tem 8 meses que eu estou com essa loja montada, mas assim que eu montei, entrou a pandemia, mesmo assim, a minha venda ela alterou bastante nesse último ano, devido à loja que eu coloquei no lugar de movimento, né? Então, assim, mas está sendo bom o trabalho. Mas a divulgação é nesse sentido.